A Guerra de Troia. Conta a lenda que Hécuba, mãe de Paris, mulher de Príamo, pai também de Heitor, estava grávida e sonhou que dera à luz um facho que incendiava a cidade de Troia. Príamo consultou os adivinhos que interpretaram o sonho dizendo que Paris seria um dia o causador da desgraça de sua pátria. Príamo deu ordens aos pastores para que matassem o menino logo que nascesse. Hécuba, porém, para salvar a criança, apresentou ao marido um corpo como sendo de seu filho morto. Entregou o menino ao pastor, encarregado de matá-lo, para que dele cuidasse, em troca de muito ouro. O pastor depôs o garoto sobre um rochedo. No dia seguinte, ao passar por lá, viu que uma ursa o amamentava. Ficou comovido e entregou o menino a outros pastores, sem dizer que era filho de Príamo, mas apenas que o encontrara alhures. Quando Paris já era homem, viu-se árbitro de uma questão que surgira entre três beldades do Olimpo durante as suntuosas núpcias de Peleu e Tétis, que depois se tornaram pais de Aquiles. A discórdia, Eris, por lamentável descuido, fora esquecida. Então, durante as festividades, ela tirou uma maçã de ouro entre os convidados, a qual continha a inscrição: para a mais bela. Juno, Minerva e Vênus imediatamente, cada qual se julgando a merecedora da prenda, disputou a maçã de ouro para si, e de tal forma que Júpiter foi obrigado a intervir. A este encarregou Mercúrio, deus do comércio, para levar as rivais ao monte Ida, onde Paris vivia com os pastores, a fim de que o belo jovem decidisse a questão. Para que fosse escolhida, Juno prometeu a Paris poder e riquezas. Minerva acenou-lhe com glória e sabedoria, e Vênus disse que lhe daria a mulher mais bela do mundo, e foi a ela que Paris escolheu. Por um acaso do destino, Paris vem a conhecer o próprio pai que o havia mandado matar, quando recém-nascido. Isso porque lhe roubaram um touro, que seria oferecido ao vencedor dos jogos fúnebres, que então se realizavam. No encalço de seu touro, Paris chega a Troia, entra na arena e arrebata o prêmio, que era o próprio touro. Príamo quis conhecer o vencedor e acabou sabendo que era seu próprio filho. Emocionado, Príamo esquece as terríveis predições. Paris é enviado pelo pai à Grécia para tratar de um assunto de família. Cumprida a incumbência, no caminho de volta, ele se detém em Esparta, onde reinava Menelau, que desposara Helena. Paris, quando deixara o monte Ida, abandonara sua amante Enona, que lhe recomendara que não ousasse ver Helena, porque haveria uma desgraça imensa. Nereu, o deus marinho, fez a Paris a mesma advertência, o que aumentou a curiosidade do jovem, ainda mais por saber que ela tinha fama de ser a mais bela entre as mulheres. Quando a encontrou, por ela se apaixonou, e durante uma pequena viagem que Menelau fora obrigada a fazer, convenceu a amante a fugirem juntos. Menelau, então, que havia feito um pacto com os príncipes da Grécia durante o seu enlace, a eles recorreu. Começou então a famosa Guerra de Troia, que duraria cerca de 10 anos. A um determinado momento, Paris depara com Menelau e foge, mas pressionado pelo irmão Heitor, entra novamente em combate, e é aí que ele vem a matar à traição no templo de Apolo o até então invencível Aquiles, e só o conseguiu com a ajuda de Apolo, que guiou sua flecha para o calcanhar de Aquiles. Mas, finalmente, Paris é vencido de modo mortal por Filoctetes. Procura então Enona, a quem abandonara, e lhe pede ajuda. Esta o acolhe entre lágrimas, mas seus conhecimentos médicos não conseguem salvar Paris, que morre em seus braços. O cavalo de Troia.
É costume falar-se em presente de grego. Muitos também não se lembram da origem dessa expressão, pois ela está correlacionada à Guerra de Troia. Foi assim. Mortos os heróis de ambos os lados, Aquiles e Heitor, a guerra continuou. Tendo os troianos se abrigado sob a proteção dos muros de sua cidade, os gregos resolveram valer-se de um ardil. Construíram um enorme cavalo de pau, dentro do qual foram introduzidos muitíssimos guerreiros, entre eles Pirro, filho de Aquiles. Deixaram o cavalo de madeira às portas da cidade de Troia, e os guerreiros restantes fingiram retirar-se em seus navios, os quais ancoraram logo adiante. Os troianos, com a pseudo-debandada do inimigo, abriram os portões para gozar da liberdade e admirar o cavalo de perto. E, apesar dos conselhos de um adivinho que temia advir disso algum mal, introduziram o que acreditavam ser um presente para dentro de suas muralhas. Entre mentes, os troianos haviam capturado um grego que, mesmo sob tortura, confirmara que os gregos se haviam retirado e o haviam deixado ali por castigo, por indisciplina. Os troianos acolheram esse soldado grego, e foi esse traidor que abriu a grande porta disfarçada no corpo do cavalo, de onde pularam para fora, armas em riste, os guerreiros gregos. Estes, pegando de surpresa os troianos, venceram-nos rapidamente e recapturaram a bela Helena, que voltou para Menelau. Terminou assim a famosa Guerra de Troia. Esse texto é continuação do texto Uma História Instigante, O Calcanhar de Aquiles, de Amaryllis Schleimbach. Foi publicado na revista Simpatias que Cura, o número 15, de dezembro de 1985.